14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação desta lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange. Inciso 1. Os órgãos dos poderes legislativos e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Inciso 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por Ministro de Estado. Parágrafo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Inciso 1. Condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Inciso 2. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que, alínea A, sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação. Alínea B, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor. Alínea C, sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Parágrafo 4º. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei aplica-se a: inciso 1. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Inciso 2. Compra, inclusive por encomenda. Inciso 3. Locação. Inciso 4. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Inciso 5. Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Inciso 6. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. Inciso 7. Contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei. Inciso 1. Contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esses contratos.
Inciso 2. Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Artigo 4º. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123. Parágrafo 1º. As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas. Inciso 1. No caso de licitação para aquisição dos bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Inciso 2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada a microempresas e às empresas de pequeno porte, que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenha celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento, como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo 3º. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Capítulo 2 dos Princípios. Artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4.657, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 3 das Definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1. Órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Inciso 2. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3. Administração pública, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 4. Administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Inciso 5. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Inciso 6. Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Inciso 7. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Inciso 8. Contratado, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração. Inciso 9. Licitante, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta lei, o fornecedor ou o prestador de serviço, que, em atendimento à solicitação da administração,
oferece proposta. Inciso 10. Compra. Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias, de ordem de fornecimento. Inciso 11. Serviço. Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Inciso 12. Obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Inciso 13. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Inciso 14. Bens e serviços especiais. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput desse artigo, exigida a justificativa prévia do contratante. Inciso 15. Serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Inciso 16. Serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: a linha A. Os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. A linha B. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para a execução simultânea de outros contratos. A linha C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Inciso 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo, aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico, em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Inciso 18. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a linha A. Estudo técnico, planejamentos, projetos básicos e projetos exclusivos. Projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. A linha H. Controles de qualidade e tecnológico. Análise, testes e ensaios de campo e laboratoriais. Instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. Inciso 19. Notória especialização, qualidade de profissional ou de empresa, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação
do objeto do contrato. Inciso 20. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência e ao projeto básico, a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Inciso 21. Serviço de engenharia, toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas por força de lei como privativas das profissões de arquiteto ou engenheiro, ou de técnicos especializados que compreendem: a linha A, serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. A linha B, serviço especial de engenharia, aquele que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não pode se enquadrar na definição constante da linha A desse inciso. Inciso 22. Obras, serviços, fornecimentos de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Inciso 23. Termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. A linha A. Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. A linha B. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar seus estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. A linha C. Descrição da solução, como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. A linha D. Requisitos da contratação. A linha E. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o seu início até o seu encerramento. A linha F, modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. A linha G, critérios de medição e de pagamento. A linha H, forma e critérios de seleção do fornecedor. A linha I, estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. A linha J, adequação orçamentária. Inciso 24. Anteprojeto, peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. A linha A, demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. A linha B, condições de solidez, de segurança e de durabilidade. A linha C, prazo de entrega. A linha D, estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico ou projeto da área de influência, quando cabível. A linha E, parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. A linha F, proposta de concepção da obra,
ou do serviço de engenharia. A linha G, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. A linha H, levantamento topográfico e cadastral. A linha I, pareceres de sondagem. A linha J, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 25. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental no empreendimento, ou que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a linha A, levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. A linha B, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos. A linha C, identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha D, informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. A linha F, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Obrigatório exclusivamente para regimes de execução previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do artigo 46 desta lei. Inciso 26. Projeto executivo. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços e materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Inciso 27. Matriz de riscos. Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. A linha A, listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. A linha B, no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das funções do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas
e em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. A linha C, no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia. Inciso 28. Empreitada por preço unitário. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Inciso 29. Empreitada por preço global. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Inciso 30. Empreitada integral. Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas da obra, serviço e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Inciso 31. Contratação por tarefa, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com ou sem fornecimento de materiais. Inciso 32. Contratação integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Inciso 33. Contratação semi-integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Inciso 34. Fornecimento e prestação de serviço associado, regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Inciso 35. Licitação internacional. Licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Inciso 36. Serviço nacional. Serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 37. Produto manufaturado nacional. Produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 38. Concorrência, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser a linha A, menor preço, a linha B, melhor técnica e conteúdo artístico, a linha C, técnica e preço, a linha D, maior retorno econômico, a linha E, maior desconto. Inciso 39. Concurso, modalidade de licitação
para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Inciso 40. Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Inciso 41. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Inciso 42. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes, previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final, após o encerramento dos diálogos. Inciso 43. Credenciamento, processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto, quando convocados. Inciso 44. Pré-qualificação. Procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. Inciso 45. Sistema de registro de preços, conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Inciso 46. Ata de registro de preços, documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para futura contratação, na qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Inciso 47. Órgão ou entidade iniciadora, órgão ou entidade de administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Inciso 48. Órgão ou entidade participante, órgão ou entidade de administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Inciso 49. Órgão ou entidade não participante, órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. Inciso 50. Comissão de contratação, conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos a licitações e aos procedimentos auxiliares. Inciso 51. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. Inciso 52. Sítio eletrônico oficial. Sítio da internet, certificado digital por autoridade certificadora, na qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços
de governo digital dos seus órgãos e entidades. Inciso 53. Contrato de eficiência. Contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Inciso 54. Seguro-garantia. Seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Inciso 55. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica discriminados em projeto de pesquisa. Inciso 56. Sobrepreço. Preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto. Se a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Inciso 57. Superfaturamento. Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por: a linha A. Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. A linha B. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia, que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. A linha C. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. A linha D. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Inciso 58. Reajustamento em sentido estrito. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Inciso 59. Repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. Inciso 60. Agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.